João Pereira tinha tudo: uma mansão em São Paulo, uma empresa milionária e um filho de 6 anos chamado José, que era sua razão de viver. Mas José estava morrendo, aos poucos, sem explicação. Os olhos vazios, as palavras sumindo, o corpo fraco, como se algo o consumisse por dentro. João gastou fortunas, contratou os melhores médicos do país. Nada. Ninguém descobria o que estava matando seu filho. Até que uma faxineira entrou naquela casa. Ela não tinha diploma pendurado na parede. Não usava jaleco. Mas ela viu o que nenhum especialista enxergou, e o que ela descobriu vai te arrepiar. Fique até o final, porque essa história vai mudar a forma como você vê a verdade. Ana Silva tinha 32 anos quando aceitou aquele trabalho. Faxineira, na mansão de um empresário milionário em São Paulo. Ela precisava do dinheiro, precisava recomeçar, porque 5 anos atrás, Ana não limpava casas. Ela era fonoaudióloga, respeitada, competente. Tinha consultório próprio, pacientes que confiavam nela, uma vida que ela construiu com esforço, até o dia em que tudo desmoronou, por causa de uma mulher, Bianca Cardoso, médica, ambiciosa e cruel. Bianca forjou documentos, inventou acusações, destruiu a reputação de Ana com uma mentira tão bem contada que ninguém duvidou. Ana perdeu o registro profissional, perdeu os pacientes, perdeu tudo. E Bianca subiu. Casou-se com um homem rico. Virou a esposa perfeita, a madrasta dedicada, a médica renomada. Ana não sabia disso quando aceitou o emprego. Não sabia que a mansão para onde estava indo era a casa de Bianca. Quando ela atravessou o portão naquela manhã de segunda-feira, carregando seus materiais de limpeza, sentiu um aperto no peito. Algo estava errado. A casa era grande demais, silenciosa demais. Então, ela ouviu a voz, vinda da sala, firme, autoritária, familiar. Ana congelou. Não podia ser. Ela virou o rosto devagar e viu Bianca Cardoso. A mulher que destruiu sua vida estava ali, de salto alto, jaleco impecável, sorriso de quem nunca foi tocada pela culpa. Ana sentiu o mundo girar, as mãos tremeram, o ar faltou. Ela quis sair correndo, mas não podia, precisava daquele emprego, precisava sobreviver. Bianca olhou para Ana, mas não a reconheceu. 5 anos, cabelo diferente, roupas simples, o rosto marcado pelo cansaço. Ana não era mais a profissional confiante de antes. Era só mais uma faxineira, invisível. Bianca deu ordens secas. Não encoste nas coisas do escritório. Não entre no quarto dela. Não fale com o menino. Ana assentiu em silêncio. O coração batendo tão forte que ela achou que Bianca fosse ouvir. Mas Bianca já tinha virado as costas. E foi então que Ana viu. No sofá da sala, quieto demais para uma criança de 6 anos, estava José, o filho de João Pereira. Cabelo escuro, olhos fundos, pele pálida. Ele olhava para o nada. Não brincava, não falava. Só existia. Ana sentiu um arrepio. Ela conhecia aquele olhar. Tinha visto antes. Em crianças supermedicadas, em pacientes que estavam sendo envenenados por remédios errados. Ana passou o resto do dia limpando a casa, mas sua mente não saía dali. De José, do olhar vazio, dos movimentos lentos, de Bianca circulando pela casa como uma rainha. Ninguém desconfiava dela, ninguém questionava, porque ela era a médica, a madrasta dedicada, a esposa perfeita. Mas Ana sabia quem Bianca realmente era, sabia do que ela era capaz. E agora ela estava sozinha naquela casa, com um menino indefeso e com a mulher que já tinha destruído uma vida. A pergunta que Ana não conseguia parar de fazer era: quantas outras vidas Bianca ia destruir antes de alguém finalmente pará-la? Naquela noite, Ana voltou para o seu pequeno apartamento e não conseguiu dormir. A imagem de José não saía da sua cabeça.
e a voz de Bianca ecoava como um fantasma. Ela sabia. No fundo, ela já sabia. Algo de muito errado estava acontecendo naquela casa. E pela primeira vez em 5 anos, Ana sentiu que talvez, apenas talvez, o destino estivesse lhe dando uma segunda chance, não para se vingar, mas para fazer o que sempre soube fazer de melhor, salvar uma vida, mesmo que isso custasse a sua própria. Ana voltou no dia seguinte, e no outro, e no outro. A cada manhã, ela entrava naquela mansão como se fosse só mais um dia de trabalho, limpava os móveis, passava pano no chão, arrumava os quartos. Mas seus olhos nunca pararam de observar. José continuava no mesmo lugar, no sofá, quieto, olhando para o vazio. Às vezes, ele tentava falar. A boca se mexia, mas as palavras não saíam. Só sons abafados, confusos, desconexos. Ana conhecia aquilo, disartria, dificuldade motora na fala, algo que não aparecia do nada em uma criança saudável, algo que era causado, induzido, provocado por substâncias que nunca deveriam estar no corpo de uma criança. Ela se aproximou devagar, ajoelhou-se na altura do menino. "Oi, José!" Ele olhou para ela. Por um segundo, apenas um segundo, havia vida naqueles olhos castanhos. Ele tentou sorrir, mas o corpo não obedecia. Os músculos do rosto pareciam presos, travados. Ana sentiu o peito apertar. Ela conhecia aquele quadro. Tinha visto antes, em pacientes com intoxicação medicamentosa, em crianças sendo sedadas além do necessário. E o pior, ela sabia que ninguém estava investigando isso, porque todos confiavam na médica da casa, na madrasta dedicada, na esposa perfeita. Foi então que Bianca entrou na sala. "O que você está fazendo?" A voz era dura, cortante, cheia de autoridade. Ana se levantou rápido, o coração disparou. "Só limpando, doutora." Bianca se aproximou, os olhos estreitaram, avaliando, desconfiando. "Você não foi contratada para conversar com a criança, foi contratada para limpar. Faça, seu trabalho." Ana baixou os olhos. "Sim, doutora. Desculpe, doutora. Mas por dentro, ela fervia. Aquela mulher. A mesma que destruiu sua vida com mentiras bem ensaiadas. A mesma que forjou documentos e arruinou sua carreira sem piscar. Agora estava ali, controlando tudo, controlando todos. E pior, controlando aquele menino inocente que nem sabia que estava sendo destruído pela própria madrasta. Ana saiu da sala, mas não foi embora. Ela ficou perto, escondida atrás da porta da cozinha, o coração batendo forte, as mãos suando. Ela sabia que estava arriscando tudo. Se Bianca a pegasse ali, seria demitida na hora. Ou pior. Mas algo dentro dela gritava. Dizia que ela precisava ver, precisava ter certeza. E então, aconteceu. Bianca pegou um frasco pequeno da bolsa, sem rótulo, sem identificação. Despejou um líquido transparente em um copo de suco de laranja. Não mediu com seringa, não usou conta-gotas, só despejou. Direto, calculado, frio. Ana sentiu o sangue gelar nas veias. "José, venha aqui, meu amor." A voz de Bianca era doce, quase maternal. O menino se arrastou até ela. Devagar, cambaleante, as pernas falhando. Bianca segurou o queixo dele com firmeza. "Beba tudo, é bom para você." José obedeceu. Engoliu o líquido com dificuldade, a garganta travando, os olhos se enchendo de lágrimas. Ana viu tudo, cada segundo, cada detalhe. E então, José começou a cambalear. As pernas cederam. Ele caiu no sofá, o corpo mole, os olhos se fechando, a respiração ficando pesada, lenta. Bianca não se moveu, não correu para ajudá-lo, não chamou ninguém, apenas observou, com frieza, como quem está assistindo a um experimento dar certo. Ana teve que se segurar para não gritar, para não correr até lá e arrancar o menino daquele lugar. Mas ela sabia, se fizesse isso, perderia tudo. Perderia a única chance de provar o que Bianca estava fazendo. Então ela ficou ali, parada,
tremendo, vendo aquela criança ser destruída na frente dos seus olhos. E ninguém, absolutamente ninguém, desconfiava de nada, porque Bianca era a médica, a especialista, a mulher em quem todos confiavam. Mas Ana tinha visto, com os próprios olhos, a verdade que ninguém mais queria enxergar. Bianca estava envenenando José, dia após dia, dose após dose, e chamando isso de cuidado. Naquela noite, Ana voltou para casa e não conseguiu comer. Não conseguiu dormir, não conseguiu respirar direito. A imagem de José caindo no sofá não saía da sua cabeça. Ela precisava fazer algo. Mas o quê? Quem acreditaria nela? Uma faxineira sem registro profissional, sem credibilidade, sem voz, contra uma médica renomada, contra a mulher que já a destruiu uma vez. Mas então Ana lembrou do rosto de José, da tentativa de sorriso, dos olhos que ainda tinham um resto de vida, e soube. Não importava o risco, não importava o medo. Ela não ia deixar aquele menino morrer, não enquanto ainda tivesse forças para lutar, porque no final das contas, a verdade não precisa de diploma. A verdade só precisa de alguém corajoso o suficiente para enxergá-la. E Ana tinha visto, só ela, a faxineira, tinha visto o que mais ninguém quis ver. O que você faria no lugar dela? Deixe sua resposta nos comentários. Ana começou a investigar, em silêncio, com cuidado, com o coração batendo forte a cada passo. Todo dia, quando Bianca saía para o hospital, Ana entrava no escritório dela. As mãos tremiam ao girar a maçaneta. O suor escorria pela testa. Ela sabia que estava arriscando tudo. Se Bianca a pegasse, seria o fim. De novo. Mas Ana não parava, porque cada vez que olhava para José, via um pedaço de vida se apagando. O menino mal conseguia andar agora, mal conseguia engolir, os olhos cada vez mais fundos, a pele cada vez mais pálida, e ninguém fazia nada, porque todos acreditavam na médica, na madrasta dedicada, na mulher que estava matando aquela criança aos poucos. Ana nunca mexia em nada, apenas fotografava, com o celular, rápido, silencioso, documentos médicos, receitas falsas, frascos de remédio escondidos na gaveta. Ela memorizava onde cada coisa estava, para deixar tudo exatamente no lugar. Bianca era meticulosa, controladora, qualquer coisa fora do lugar, e ela saberia. Ana não podia errar, não dessa vez. Ela salvava tudo na nuvem, em pendrives escondidos no fundo da bolsa, em e-mails que mandava para si mesma, porque ela não ia deixar Bianca escapar de novo, não como 5 anos atrás, quando todos ficaram do lado dela, quando ninguém acreditou em Ana. Dessa vez seria diferente. Dessa vez ela teria provas. E João estava desesperado. Ana o via todos os dias, chegando em casa tarde, cansado, derrotado. Ele contratava médicos, pagava fortunas, fazia exames, ressonâncias, tomografias, análises de sangue. Mas ninguém encontrava nada, porque ninguém procurava veneno. Ninguém suspeitava da pessoa mais próxima, da médica que dormia ao lado dele todas as noites, da mulher que jurava estar cuidando do filho dele. Ana queria gritar a verdade. Queria sacudir João e mostrar o que estava acontecendo debaixo do nariz dele. Mas não podia. Ainda não. Precisava de mais provas. Precisava de algo irrefutável. Algo que nem Bianca conseguisse negar. Um dia, Ana encontrou o caderno. Estava escondido na última gaveta do escritório de Bianca, trancada. Ana forçou a fechadura com um grampo de cabelo, as mãos tremendo tanto que ela quase desistiu. Mas conseguiu. A gaveta abriu, e lá estava, um caderno preto, de capa dura, escondido embaixo de pastas vazias. Ana pegou, abriu e sentiu o mundo desabar. Eram anotações, detalhadas, frias, calculadas.
Bianca estava registrando tudo, as doses, as datas, os horários, as reações de José, como se fosse um experimento científico, como se aquele menino fosse apenas um rato de laboratório. Ana leu com as lágrimas embaçando a visão. Dose aumentada para 15 ml, resposta mais lenta, fala quase inexistente, movimentos comprometidos. Perfeito, perfeito. Aquela palavra ecoou na mente de Ana como um grito. Bianca estava destruindo uma criança e achava perfeito. Ana fotografou cada página, cada linha, cada palavra maldita. A mão tremia tanto que algumas fotos saíram borradas. Ela teve que refazer, respirar fundo, controlar o ódio, o nojo, a revolta. Guardou tudo, fechou o caderno, colocou de volta exatamente no lugar, trancou a gaveta, limpou as impressões digitais e saiu dali com o coração explodindo no peito. Ela tinha. Finalmente tinha a prova que precisava. A prova de que Bianca era um monstro, de que tudo que Ana disse 5 anos atrás era verdade. Mas ninguém acreditou. Ninguém quis ver. E agora? Agora uma criança estava pagando o preço. Mas Bianca estava desconfiada. Ana percebeu. A forma como ela a olhava mudou. Mais demorada, mais penetrante. A forma como trancava as portas agora, com mais cuidado. A forma como vigiava cada movimento de Ana pela casa, como se soubesse, como se sentisse, que algo estava errado. Um dia Bianca a chamou na sala. Ana, é esse seu nome, não é? Ana engoliu seco. Sim, doutora. Bianca cruzou os braços, inclinou a cabeça, os olhos frios como gelo. Você está aqui há quanto tempo mesmo? 3 semanas, doutora. Bianca deu um passo à frente. Você me parece familiar. Já nos conhecemos antes? Ana sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés, o sangue gelar, a respiração falhar. Não, doutora, acho que está enganada. Bianca sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era perigoso, ameaçador. Tenho certeza que já vi seu rosto em algum lugar. Talvez em outro emprego? Talvez em outro contexto? Ana não respondeu, não conseguia. A garganta estava fechada, o medo estava tomando conta. Bianca continuou olhando, estudando, tentando lembrar. E Ana sabia. Era questão de tempo. Bianca ia lembrar, ia descobrir quem ela era. E quando descobrisse, ia destruí-la de novo, ou pior, ia fazer com que ela desaparecesse. Para sempre. Ana baixou a cabeça, pediu licença. Saiu dali antes que as pernas falhassem, antes que Bianca visse o pânico nos seus olhos. Naquela noite, Ana tomou uma decisão. Não podia esperar mais. O tempo estava acabando. Bianca estava lembrando. E José estava morrendo. Ela olhou para as fotos no celular, para os documentos, para as páginas do caderno maldito, para as provas que finalmente tinha nas mãos. E então, pegou o telefone, procurou o número de João Pereira e ligou. Porque não havia mais tempo para medo, não havia mais tempo para dúvidas. A verdade precisava explodir. Agora, antes que fosse tarde demais, antes que José se tornasse só mais uma vítima, e antes que Bianca conseguisse silenciá-la para sempre. Obrigada por acompanhar até aqui. A verdade está prestes a explodir. No próximo capítulo, você vai ver o confronto mais tenso dessa história. Não saia daí. João Pereira atendeu o telefone na segunda chamada. A voz dele estava cansada, exausta, quebrada. Alô? Ana respirou fundo, tentou controlar o tremor na voz. Senhor João, eu preciso falar com o senhor. Sobre José. Houve um silêncio, longo, pesado. Quem é? Meu nome é Ana Silva. Eu sou a faxineira da sua casa. Outro silêncio, mais tenso dessa vez. E então, o que você tem para me dizer que os melhores médicos do país não disseram? A voz dele era dura, cheia de descrença, cheia de dor, de um pai que já não aguentava mais promessas vazias. Ana fechou os olhos.
Eu sei o que está acontecendo com seu filho e sei quem está fazendo isso com ele. Eles se encontraram em um café, longe da mansão, longe de Bianca, longe de qualquer lugar onde pudessem ser vistos. João chegou de terno cinza, gravata frouxa, rosto marcado pela dor de meses sem dormir, olheiras profundas, mãos trêmulas segurando as chaves do carro. Ele se sentou na frente de Ana e cruzou os braços, o corpo todo em posição defensiva. Você tem 5 minutos. Ana colocou o celular na mesa, abriu a pasta de fotos e começou a mostrar, devagar, uma por uma, as receitas falsas, as anotações do caderno, os frascos de remédio sem rótulo, as doses erradas, os registros frios e calculados, tudo. João olhava em silêncio, o rosto ia ficando cada vez mais pálido, a mandíbula cada vez mais tensa, as mãos se fechando em punhos. Até que ele explodiu. Bateu a mão na mesa. As xícaras tremeram. As pessoas ao redor olharam. Você está acusando minha esposa, uma médica renomada, de envenenar meu filho? Ana não desviou o olhar. Não recuou. Sim, estou. João empurrou o celular de volta. Levantou-se da cadeira. Isso é loucura. Bianca cuida do José. Ela é a única que está do lado dele dia e noite. Ela que leva ele nos médicos. Ela que dá os remédios. Ela que... Ele parou. A voz falhou. Como se pela primeira vez as próprias palavras dele tivessem feito sentido. Ela que dá os remédios. Ana aproveitou. Exatamente. Ela que dá os remédios. Sem testemunhas, sem supervisão, sem ninguém questionando. Porque ela é a médica. Porque todos confiam nela. João se sentou de novo, devagar. Passou a mão no rosto, tremendo. Você está me pedindo para acreditar que a mulher com quem eu divido a cama está matando meu filho? Ana sentiu a dor antiga voltar, a mesma dor de 5 anos atrás, quando ninguém acreditou nela, quando todos ficaram do lado de Bianca. Mas dessa vez, ela tinha mais do que palavras. Senhor João, eu entendo que é difícil. Eu sei como Bianca é convincente. Eu sei como ela sabe manipular, porque ela já fez isso antes. Comigo. João levantou os olhos. O que você quer dizer? Ana respirou fundo. Foi a hora. Meu nome é Ana Silva. Eu não fui sempre faxineira. Há 5 anos eu era fonoaudióloga. Tinha consultório, pacientes, uma carreira. Até Bianca me acusar de negligência e destruir tudo. João a encarou, processando, tentando entender. Bianca? Minha Bianca. Ana assentiu. Ela forjou documentos, inventou provas, contou uma história tão bem ensaiada que ninguém duvidou. Eu perdi meu registro, perdi meus pacientes, perdi minha vida. E ela saiu ilesa, casou com você, virou a esposa perfeita. E agora está fazendo o mesmo com José. João balançou a cabeça. Não, isso não faz sentido. Por que ela faria isso? Ana olhou fundo nos olhos dele. Controle, dinheiro, poder. Enquanto José estiver doente, você depende dela. Você gasta fortunas. Você está vulnerável. Você não questiona. E ela tem tudo. João ficou em silêncio, as mãos tremendo, os olhos marejados. Ele pegou o celular de Ana de novo, olhou as fotos, uma por uma, devagar. Leu as anotações do caderno, as doses, as datas, os sintomas descritos com frieza cirúrgica. Perfeito. Aquela palavra. Ele leu de novo, como se não conseguisse acreditar. Ana tocou a mão dele, de leve, com cuidado. Eu sei que dói, eu sei que é impossível aceitar, mas o Senhor precisa acreditar em mim. Porque se não agir agora, José não vai resistir. João levantou os olhos e pela primeira vez Ana viu. Ele estava acreditando, não porque queria, mas porque, no fundo, ele sempre soube que algo estava errado, que algo não fazia sentido, que os sintomas de José não eram naturais, que a mulher ao lado dele não era quem fingia ser. Ele guardou o celular, levantou-se, o corpo todo tenso, decidido. O que eu faço?
Ana segurou a respiração. Confronte ela, mas não sozinho. Na frente de testemunhas, grave tudo e tire José desses remédios, agora, antes que seja tarde demais. João assentiu devagar, o rosto fechado, determinado, e antes de sair, ele olhou para Ana. Obrigado, por ver o que eu não consegui, por ter coragem quando eu não tive. Ana sorriu, triste, cansada, mas aliviada. Às vezes, a verdade chega tarde, mas quando chega, muda tudo. E dessa vez, ela não ia chegar sozinha. Ela ia chegar com provas, com testemunhas, e com um pai disposto a proteger seu filho. Não importava o preço. João voltou para casa naquela noite com o peito pesado, as mãos suando frio, o coração batendo descompassado. Cada passo parecia pesar uma tonelada. Ele subiu as escadas devagar, passou pelo quarto de José, a porta entreaberta. O menino dormia, pálido, frágil, respirando devagar demais, o peito subindo e descendo com dificuldade. João sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Como ele não viu? Como deixou isso acontecer? Como confiou cegamente enquanto seu filho estava sendo destruído bem na sua frente? Ele cerrou os punhos, respirou fundo e entrou no quarto. Bianca estava sentada na cama, lendo um livro de medicina. Cabelo solto, robe de seda branco, a imagem perfeita da esposa dedicada. Ela sorriu quando o viu. Chegou tarde, amor. Tudo bem? João não sorriu de volta. Não conseguia mais fingir. Precisamos conversar. Bianca fechou o livro devagar. Colocou na mesinha de cabeceira, sobre o quê? A voz dela era calma, controlada, mas os olhos estavam atentos, calculando. João tirou o celular do bolso, abriu a pasta de fotos e jogou o aparelho na cama, na frente dela. Sobre isso, Bianca pegou o celular, olhou a primeira foto. O rosto não mudou, nenhuma expressão, nenhum susto, apenas frieza. Ela passou para a próxima foto, e para a próxima, e para a próxima. As receitas falsas, os frascos sem rótulo, o caderno, as anotações, tudo. Quando terminou, ela devolveu o celular, olhou para João e sorriu. Um sorriso pequeno, perigoso. De onde você tirou isso? João sentiu o sangue ferver. De onde eu tirei? Essa é sua resposta? Bianca se levantou da cama, caminhou até ele. Devagar, os passos silenciosos, os olhos frios. Você invadiu meu escritório? Você fuçou minhas coisas? Você não confia em mim? João deu um passo para trás. A voz saiu trêmula, cheia de raiva contida. Você está envenenando meu filho. Bianca inclinou a cabeça, como se estivesse avaliando um paciente. Envenenando? Que palavra forte, João. Eu sou médica, eu cuido do José. Eu sou a única que está tentando salvá-lo. João apontou para o celular. Então, me explica o caderno, me explica as anotações. Me explica por que você está medicando meu filho com remédios que não foram prescritos por nenhum outro médico. Bianca não respondeu imediatamente. Ela caminhou até a janela, olhou para fora, para a noite escura, para o jardim iluminado. Quando finalmente falou, a voz estava diferente, mais baixa, mais real. Você não entenderia. João sentiu um arrepio subir pela espinha. Tentaria. Explica. Bianca virou-se, e pela primeira vez, a máscara caiu. O rosto, que sempre foi tão controlado, agora mostrava algo diferente. Não era arrependimento, não era culpa, era satisfação. José não ia morrer, João. Ele ia ficar dependente de mim, para sempre. E você também. João sentiu as pernas fraquejarem. O quê? Bianca deu de ombros. Você acha que eu casei com você por quê? Por amor. Eu casei pelo que você tem, pela sua empresa, pela sua fortuna. E enquanto José estivesse doente, você nunca me deixaria. João não conseguia respirar. Não conseguia processar. A mulher na sua frente não era a mulher com quem ele casou. Ou talvez fosse, e ele apenas nunca quis ver. Você é um monstro. Bianca riu. Um riso curto, seco,
sem humor. Eu sou prática, e eu teria conseguido. Se não fosse aquela faxineira intrometida. João franziu a testa. Ana! Bianca virou-se rápido, os olhos brilhando de ódio. Ana Silva! A fonoaudióloga fracassada que eu destruí 5 anos atrás. Ela voltou. E você foi idiota o suficiente para acreditar nela. João sentiu tudo se encaixar. Então é verdade, você destruiu a vida dela. Bianca não negou. Ela estava no meu caminho, assim como está agora. João deu um passo à frente. A voz saiu firme, pela primeira vez na noite. Você não vai encostar mais no meu filho? Bianca sorriu. Você acha que alguém vai acreditar em você? Eu sou médica, João, respeitada, com anos de carreira. E você é só um pai desesperado acusando a própria esposa. João tirou outro celular do bolso, apertou um botão, e a voz de Bianca ecoou no quarto, gravada, clara, confessando tudo. José não ia morrer, João. Ele ia ficar dependente. De mim, para sempre. O rosto de Bianca empalideceu. Pela primeira vez ela perdeu o controle. Você me gravou? João assentiu. E não estou sozinho. Ele abriu a porta do quarto e Ana entrou, seguida por 2 policiais. Bianca recuou, os olhos arregalados. Não, não! Isso é armação. João balançou a cabeça, devagar, tristemente. Isso é justiça. Os policiais se aproximaram. Bianca Cardoso, você está presa por tentativa de homicídio e envenenamento de menor. Bianca olhou para João, depois para Ana. O ódio no rosto era palpável. Você não devia ter voltado. Ana deu um passo à frente. Olhou nos olhos dela, sem medo. Eu voltei, e dessa vez, a verdade venceu. Bianca foi levada algemada, gritando, xingando, ameaçando, mas ninguém mais ouvia. A máscara tinha caído, e a verdade, finalmente, tinha vindo à luz. João caiu de joelhos no chão. Soluçando, Ana se ajoelhou ao lado dele, colocou a mão no ombro dele. Ele vai ficar bem. José vai ficar bem. E pela primeira vez em meses, João acreditou. Os dias seguintes foram como despertar de um pesadelo interminável. José foi internado imediatamente. Os médicos retiraram toda a medicação que Bianca vinha administrando, fizeram exames completos, desintoxicação, acompanhamento neurológico, e aos poucos o menino começou a voltar. No 3º dia, ele abriu os olhos e reconheceu o pai. No 5º dia, disse a primeira palavra clara em meses: papai. João chorou. Segurou a mão do filho e chorou como nunca tinha chorado na vida, porque ele quase perdeu. Quase deixou aquele menino ser destruído por confiar na pessoa errada. Mas agora José estava voltando. A cada dia, um pouco mais forte, um pouco mais presente, um pouco mais vivo. Ana visitava o hospital todos os dias. No começo, ficava na porta, apenas observando, certificando-se de que José estava melhorando. Mas João sempre a chamava para entrar. Senta aqui, fica com a gente. José gosta de você. E era verdade. O menino sorria quando via Ana, pedia para ela contar histórias. Segurava a mão dela quando os médicos vinham fazer exames, porque de alguma forma aquela mulher que ele mal conhecia tinha sido quem o salvou. Quando ninguém mais via, quando todos estavam cegos, Ana tinha enxergado a verdade e tinha tido coragem de lutar por ele, mesmo arriscando tudo, mesmo enfrentando o próprio passado. O julgamento de Bianca foi rápido, as provas eram irrefutáveis, o caderno, as gravações, os frascos de medicamento, os laudos médicos comprovando a intoxicação. Bianca tentou negar. Tentou alegar que tudo era um mal-entendido, que estava apenas cuidando do enteado, mas não havia como fugir. A verdade estava documentada, escrita pela própria mão dela. Ela foi condenada, 15 anos de prisão, perda do registro médico e uma ordem de restrição permanente em relação a José. Quando a sentença foi lida, Bianca olhou para Ana, pela última vez, os olhos cheios de ódio. Mas Ana não desviou o olhar. Não dessa vez.
porque agora a justiça tinha sido feita. E Bianca não podia mais destruir ninguém. Ana também foi investigada. Seu caso de 5 anos atrás foi reaberto. As acusações de Bianca foram revisadas. Testemunhas foram ouvidas novamente. Documentos foram analisados por peritos independentes. E a verdade veio à tona. Bianca tinha forjado tudo. Tinha mentido. Tinha destruído a carreira de Ana por inveja, por competição, por pura maldade. O Conselho de Fonoaudiologia pediu desculpas oficiais, devolveu o registro de Ana, ofereceu indenização. Mas Ana não queria dinheiro. Ela queria apenas uma coisa, sua dignidade de volta, seu nome limpo, e isso ela finalmente tinha. João ofereceu ajuda, financeira, profissional, o que você precisar. Vou te ajudar a reconstruir tudo, montar um novo consultório, retomar sua carreira. Ana agradeceu, mas recusou. Eu não quero caridade, João. Eu quero recomeçar do meu jeito, com as minhas próprias mãos. Mas João insistiu. Não é caridade, é gratidão. Você salvou meu filho, salvou minha vida. Me abriu os olhos quando eu estava cego. Eu te devo tudo. Ana sorriu. Você não me deve nada, mas posso aceitar um emprego. Não como faxineira, como fonoaudióloga do José. Ele vai precisar de acompanhamento, de alguém que entenda o que ele passou. E eu gostaria de estar ao lado dele nessa recuperação. João aceitou na hora. E foi assim que Ana voltou para a mansão. Mas dessa vez, não como empregada, como profissional, como a terapeuta de José. Os meses passaram. José melhorou completamente. Voltou a falar sem dificuldades. Voltou a correr, a brincar, a ser criança de novo. E Ana estava lá, em cada conquista, em cada sorriso, em cada palavra nova. João observava tudo. E aos poucos percebeu algo que não esperava. Ele estava se apaixonando, não pela mulher perfeita e controlada que Bianca fingia ser, mas pela mulher real, corajosa e genuína que Ana sempre foi, pela mulher que colocou a vida em risco para salvar uma criança que mal conhecia, pela mulher que olhou para o monstro que a destruiu e escolheu a justiça em vez da vingança. Um dia, depois de uma sessão de terapia, José saiu correndo para o jardim. Ana e João ficaram sozinhos na sala. Ele olhou para ela. Eu não sei como agradecer. Ana sorriu. Você já agradeceu 1000 vezes. João balançou a cabeça. Não é só isso. Eu preciso te dizer uma coisa. Ana o encarou. Pode falar. João respirou fundo. Eu me apaixonei por você. E eu sei que é cedo. Eu sei que acabei de sair de um pesadelo. Eu sei que você pode não sentir o mesmo, mas eu precisava ser honesto, porque você me ensinou isso, a enxergar a verdade, mesmo quando dói. Ana sentiu o coração acelerar. Lágrimas encheram seus olhos, mas eram lágrimas boas. Eu também me apaixonei, João, mas eu tinha medo. Medo de não ser o suficiente. Medo de que você só sentisse gratidão. João segurou a mão dela. Não é gratidão. É amor. Real. Verdadeiro. Do tipo que eu nunca senti antes. Ana sorriu. E pela primeira vez em 5 anos, permitiu-se acreditar que recomeços existem, que a justiça vence, que o amor nasce onde menos se espera, e que às vezes a maior força não está em quem tem diplomas na parede, está em quem tem coragem no coração. Eles se beijaram, devagar, com ternura, enquanto lá fora José brincava feliz no jardim, vivo, salvo, amado, e dentro da casa 2 pessoas que foram quebradas pelo passado finalmente encontravam a paz, juntos, reconstruindo, acreditando, amando, porque a verdade sempre vence no final. Às vezes, a verdade não chega vestida de jaleco branco, não chega com diplomas ou títulos na parede. Ela chega nas mãos de quem foi desprezado, de quem foi humilhado, de quem perdeu tudo, mas nunca perdeu a essência do que realmente importa. Ana não precisou de reconhecimento para salvar José. Ela precisou de coragem.
de olhos atentos e de um coração que ainda acreditava na justiça. João aprendeu que o amor verdadeiro não é cego. É aquele que enxerga, que protege, que recomeça e que escolhe a verdade mesmo quando dói, porque no final é sempre a verdade que liberta. E você? Já passou por uma situação onde precisou confiar em alguém que todos subestimavam? Já foi desprezado, mas continuou lutando pelo que era certo? Deixe sua história nos comentários. Se essa história te emocionou, se te fez acreditar que a justiça ainda existe, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com quem precisa dessa mensagem. Porque o maior dom não está em quem tem estudo, mas em quem tem coração.